Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma questão de movimento vertical e queda livre. Vamos ver o que a gente tem pela frente. Um dos maiores problemas de edifícios em construção é o fato de caírem objetos de grandes alturas. Por este motivo, é obrigatório o uso de telas de proteção em torno das construções. Tal preocupação é justificada pelo fato da aceleração da gravidade, que agirá sobre todos os corpos em queda livre. Para verificar tal fato, vamos imaginar aí um tijolo caindo de uma altura de 20 metros. Despreze a resistência do ar e determine a velocidade do tijolo ao atingir o solo em quilômetros por hora. Tá? Bom, esse é um exercício clássico, simples, tá? E eu quero que vocês tomem levem em consideração algumas questões. Lembrem, sempre que vocês vão resolver um exercício, vocês têm três equações gerais. A equação geral, que se corresponde à equação horária da posição no movimento vertical, altura final, altura inicial, mais velocidade inicial que multiplica o tempo, menos a aceleração gravitacional, tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a nossa primeira equação. Tá? A equação da velocidade final é igual à velocidade inicial menos gt. Em alguns casos, uma conjunção dessas duas que dá a equação de Torricelli para nós, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes a gravidade, que multiplica aí essa diferença de altura. Essas são as três equações gerais que valem em qualquer situação para o movimento vertical. Tá certo? Vamos lá. Esse exercício ele está nos dizendo o seguinte: tu tens um tijolo, tá? E esse tijolo ele está lá a uma altura inicial de 20 metros em relação ao solo. Então a posição inicial do tijolo é de 20 metros em relação ao solo. Está aqui embaixo, tá certo? Ele quer saber o tempo? Não, ele quer saber a velocidade com que esse tijolo atinge o chão. Tá? Então imagina que esse tijolo vai cair na vertical e vai chegar aqui nesse ponto com uma determinada velocidade. E é justamente isso que ele quer saber, ok? Bom, ele não me deu variável de tempo, mas quer saber velocidade e está me dizendo que ele caiu do repouso, então a velocidade inicial é igual a zero. Está me dando uma diferença de altura. Então, provavelmente, acho que a melhor opção aqui é nós utilizarmos Torricelli. Nós vamos para aquela terceira equação que nós temos aqui, tá? Enfim, vamos resolver esse exercício. Algo que é importante de dizer é que este movimento está acontecendo aonde? No vácuo. Se ele é um movimento no vácuo, significa que não há resistência do ar e as dimensões do tijolo, assim como a massa dele, não influenciam neste movimento. Na vida real, a gente teria que levar em consideração outras coisas, tá certo? Vamos tocar a brincadeira para frente. A velocidade com que ele chega ao chão final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes a gravidade, que multiplica aí a diferença de altura. Tá? Vamos, antes de aplicar essa equação, que ela é bem simples, vamos observar uma coisinha, sempre muito cuidado. Essa diferença de altura é a altura final menos a inicial. Tá? Então, a minha altura final, que é a altura do solo, é igual a zero. A minha altura inicial, que é a altura da qual o tijolo foi solto, é igual a 20. Então, esse ΔY vale quanto? Menos 20 metros. Ok? Vamos lá. Velocidade final ao quadrado, que é o que eu quero saber, é igual à velocidade inicial ao quadrado. Olha, ele saiu do repouso, ele foi abandonado, né? Ninguém joga o tijolo para baixo. Ok? Então o tijolo caiu, ele estava parado, por algum motivo lá, ele se soltou. Então a velocidade inicial é zero. Menos duas vezes a gravidade, ele disse para nós utilizarmos o 10, e o nosso ΔY então vale quanto? Menos 20. Então a minha velocidade vai ser igual a raiz quadrada de quanto? 2 vezes 10, 20, vezes 20, 20 vezes 20, 400, menos com menos dá mais. Mais 400. Quanto é que é a raiz quadrada de 400? Olha, é mais ou menos 400. Como assim, professor? Desculpa. Mais ou menos 20, ok? Como assim, professor? Cara, uma raiz quadrada tem sempre dois resultados. Um é positivo e um é negativo. Menos 20 vezes menos 20 dá 400. Mais 20 vezes mais 20 dá 400.
Tá, mas esse sinal negativo tem sentido? Tem todo sentido, tá? Como assim, professor? Olha, quando o corpo ele atingiu o solo, essa velocidade estava apontando em que sentido? No sentido negativo. Então, qual é a resposta para este nosso exercício? A velocidade é de menos 20 metros por segundo, ok? Geralmente, principalmente quando as pessoas gostam de simplificar as equações e ignorar que existe velocidade negativa e simplesmente ela está apontando no sentido negativo, essa velocidade vai estar sendo dada em módulo. Então, a módulo dessa velocidade é 20 metros por segundo. Aqui é importante para quem estiver assistindo, né, que uma caracterização da velocidade que é fundamental é que ela é um vetor. E se ela é um vetor, ela tem três informações. O módulo, que é essa intensidade, 20 metros por segundo. A direção, que diz que ela está se movimentando na direção vertical. E o sentido, que pode ser de baixo para cima e de cima para baixo. No caso, positivo ou negativo. Tá? Neste caso, a gente tem um sentido que é negativo. E é daí que surge esse sinal de menos. Ok? Terminou o exercício? Não, não terminou. Por que não terminou o exercício? Porque ele pediu a velocidade em quilômetros por hora. Como é que eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora? Olha, quem é meu aluno já viu a gente provar esse 3,6 da onde que ele vem, né? A gente aprendeu aí mudanças de unidades pelo método de fator unitário. Então a gente só vai multiplicar aqui por 3,6 porque para vocês não é mistério. 20 vezes 3,6 quer dizer que o módulo da velocidade que eu estou buscando é equivalente a 72 km por hora. Tá certo? Então tá. Este é mais um exercício de movimento vertical. Nos vemos aí no próximo exercício. Um abraço